Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. E aí, meu povo? Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Começando mais uma live, isso aí. Vambora. Agora é a hora da gente sentar o dedinho no aviãozinho aqui, chamar o pessoal. Que hoje a conversa vai ser muito boa. Hoje vamos falar sobre propósito, esperando a Carol chegar aqui também. Pera aí. Enquanto isso, gente, vamos dar uma grande Wellington. Tudo bem, cara? Vamos mandar aqui um aviãozinho pra galera. A gente vai mandando um aviãozinho aqui, chamando o pessoal para poder participar com a gente. Vai mandando, vai sentando o dedo aí, gente. Tô mandando pra galerinha aqui. Engraçado que eu acho que eu sempre mando para as mesmas pessoas. É uma sensação que eu tenho. Foi. Enviei. Prontinho. Tarefa do dia feita. E vamos entrando que hoje nós vamos conversar sobre propósito. O pessoal pediu e a gente atende. Deixa eu chamar a Carol aqui. E vamos começar a conversar sobre propósito. Maravilha. Vai mandando suas dúvidas, tá? Tem caixinha de pergunta aqui, ó. Tem um balãozinho aqui embaixo que tem uma interrogação. Você clica nele aí, se quiser fazer uma pergunta, mandar alguma coisa pra gente. Você já... Ué, aceitei. Você manda a sua pergunta e a gente vai respondendo por aqui, tá certo? E como é que vocês estão? Estão bem? Só esperando aqui Carol chegar para a gente começar. Tudo bem? Não sai daí não, hein? Espera só mais um pouquinho. Vou tentar entender. Ué, já te aceitei há muito tempo, amor meu. Estou até te mandando solicitação também. Oi, Bel, tudo bem? Raquel também na área. Ué, por que não está conseguindo? Deixa eu ver aqui. Meu amor, tem que ver aí. Tem alguma coisa no seu celular, não é possível. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá travando alguma coisa aí? Opa, eis que ela surge assim. Meu Deus. Poxa, achei que você Chega, eu queria fiquei, fazer essa live sozinho. Chega, eu fiquei impactado com tamanha beleza. Do nada, pá! Rapaz, que isso, gente? Oi, gente, obrigada, hein, amor. Tudo bem? E aí, gente, boa noite. Boa noite a Bombando aqui na todos, boa terça-feira à noite a noite. todas. Bombando. Então, vamos embora. A gente arruma, né, pra live, né, amor? Deverzinho de casa feito. Tudo pronto. Gente, hoje a gente vai falar sobre propósito e o assunto é sério. E a gente quer Engraçado. perguntas. É interessante que tem muita dúvida sobre propósito, né? Uhum. Eu acho engraçado isso. Mas vamos lá, deixa eu começar a fundamentar para vocês entenderem. Mas é Propósito, em porque suma. propósito não é uma Ah, coisa fácil não é uma coisa tão simples você não acha assim. que é simples de assimilar, não? Não. Principalmente se a pessoa não estiver conectada com a fonte, ou quando a gente tem questões na alma que nos impedem de estar ouvindo naquele momento as direções de Deus, ou quando a gente não olha para dentro, entendeu? A gente não sabe quem a gente é. É muito difícil, a gente está perdido. Pior que aí, pior que o mundo tá muito doido, né? Eu não sei E se interessante o seguinte, isso já interessante aconteceu demais comigo, em vários, do que? diversos momentos, não, eu estive perdida, e tipo, qual é o meu propósito nessa situação? Qual o Ou qual é a propósito? proposta dessa situação na minha vida? Meio que isso. Qual o propósito disso tudo, entendeu? Ou para Uhum. onde eu vou, onde estou? Caramba, isso é algo que é do ser humano, assim. Em Acho que essa é a especial, Acho que essa é a pergunta que todo mundo carrega, né? em Quem sou? especial Por que eu Em existo? especial quando a gente está desconectado de quem nos criou e desconectado da gente mesmo. Quando a gente não olha para dentro, quando a gente não se conhece, quando a gente está assim, perdido dentro de nós mesmos, né? Então,
é difícil entender por que eu vim nesse mundo ou o propósito de tantas coisas na minha vida. Exemplo, um casamento, ou exemplo, a minha situação profissional. E em diversos momentos eu posso estar perdido, aí depois eu me encontro, eu continuo a caminhar, agora eu me perdi de novo. E assim eu vou me reconectando sempre. A vida é assim que a gente vai se retomando, né? Sempre olhando para dentro e olhando para o alto. E assim nós encontramos as respostas. Amém. E é por aí mesmo, assim. E a proposta do TAG, né, de uma forma muito direta, literalmente é restaurar a sua identidade e ativar o teu propósito. Então a gente trabalha muito isso. É por isso que às vezes pode até parecer simples, e a Carol está trazendo toda a complexidade do tema. Mas assim, em suma, propósito é uma função desempenhada. Entendeu? Deixa eu desenhar um pouquinho para vocês. O universo, ele é como uma engrenagem. Tá? Ou seja, é uma engrenagem onde todas as partes têm uma função muito clara. E elas precisam funcionar em equilíbrio para que a vida aconteça. Então, assim, tudo no universo tem uma função. Inclusive eu e você. Toda criação tem uma função. Você vai pegar um liquidificador, ele tem a função. Ele foi pensado para poder... Oi? Qual é o propósito do liquidificador? Né? Qual que é o propósito do liquidificador? Qual que é o propósito de um aspirador de pó? Ele segue o mesmo princípio. Ou seja, ele foi pensado para poder resolver um problema, para ser resposta para um problema. Então, toda a criação ela tem um propósito. Isso não difere de mim e de você. Deus nos fez com propósito, como toda a criação. E é muito legal que é o seguinte, que a gente vai em Gênesis, você vai lá, capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus ele começa a criar, e é interessante que a cada dia que Deus termina a criação dele, existe uma frase, que é, e viu Deus que era bom. Você vai ver isso repetindo. Durante os 6 dias, você vai ver, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. O bom, esse bom que se refere, que Deus está falando, não é que, e viu Deus que era tudo muito legal, que, poxa, que legal, ficou bacana o que eu fiz. Não. Ser bom, aos olhos de Deus, é estar apto a exercer a sua função. Então ele criou a terra, criou o sol, criou as estrelas e viu que estava tudo pronto para exercer a função pela qual ela foi criada. Então, e viu Deus que era bom. E o que é interessante nessa passagem, né, você vai pegar lá Gênesis 1, é que quando Deus ele fez a mim e a você, é a única vez que usa uma hipérbole. Porque fala lá que e viu Deus que era muito bom. Existia uma completude. Então, assim, estava muito bom. Ou seja, quando Deus ele faz a mim e a você, ele não só acha bom, como ele acha muito bom. Ou seja, nós somos mais do que preparados e revestidos para exercermos a nossa função. Entendeu? E é interessante porque no hebraico não existe muito bom, né? Então, no hebraico, quando você quer falar muito bom, você repete bom 2 vezes. Então, é como se Deus estivesse falando assim, e viu Deus que era bom. Bom demais, é. Bom demais. Ou não, seja, demais não tem, né? Bom, não bom. tem. Será É bom, bom. Né? Então, assim, muito bom. Mais do que preparado, capacitado. A grande questão é que, por não sabermos do propósito, a gente perde a motivação. Né? Não, perde o sentido das coisas. Pode falar, mãe. Não, e é nessa hora, assim, eu não sei, gente, um dos exercícios que sempre me faz muito bem é sempre voltar, como Deus nos criou, né? Então, assim, quando Deus criou o homem, qual era o propósito, então? Porque daí, se eu entendo o propósito para o qual eu fui criado, aí eu então, entendo vamos. o que deve nortear toda a minha vida. E Por isso que você falou de estar ligado à fonte. Sim, O propósito. mas aí deixa eu você só quer saber terminar meu raciocínio aqui, senão me perco. E aí, por que Deus criou Adão e Eva? Vamos lá, hein, gente? A primeira coisa, porque Deus estava criando alguém para se relacionar com ele. Para ser a expressão dele. Para relacionar, literalmente relacionar. Para expressar ele, para ser a imagem e a semelhança dele.
E a terceira coisa é que Deus criou Adão e Eva para governar toda a criação, para botar ordem em toda a criação, para dar nome à criação, ou seja, para realmente estar ali no controle de tudo, colocar diante do controle, não no sentido ruim, mas de toda a criação. Então, quando eu volto ao princípio, quando eu volto à matriz, eu entendo porque hoje eu posso estar perdido, porque hoje eu estou perdida. E aí que eu te pergunto, você tem feito, você tem, como é que eu posso dizer, gente? Como que eu posso falar, amor? Você tem vivido, perfeito, você tem vivido as 3 funções lá atrás para a qual o homem foi criado? Você tem se relacionado com quem te criou? Você tem expressado o Pai? Você tem expressado a natureza de quem te criou? E você tem governado, tem direcionado, tem trazido ordem para as coisas que estão ao seu redor? Fantástico. Essa, na minha opinião, são 3 perguntas que a gente precisa se fazer todos os dias e em especial em momentos nos quais a gente se sente perdido, sem propósito, sem função, sem direção. Então, por isso que a primeira coisa, quando eu estou perdido na vida, quando eu estou perdido em alguma área, quando eu me pergunto qual o propósito daquilo, eu preciso me relacionar com meu Pai. Então, eu preciso reconectar a fonte. Eu preciso expressar o meu Pai, no que eu estou sendo diferente daquele com o qual eu sou a imagem e semelhança. E o terceiro é o que eu não estou governando, o que eu não estou colocando em ordem na minha vida. Segura aí. Beleza. Então, num plano geral, nós fomos criados para poder gerenciar, cuidar dessa bagaça toda. Vocês estão entendendo isso? Você foi criado para garantir a ordem de tudo isso. Você foi feito para reinar. A grande questão é que hoje o mundo ele se movimenta ao contrário disso. O mundo se movimenta exatamente para poder calar o teu propósito. Então você sai de uma posição onde você tem você governa e você entra numa condição de desgoverno. Agora entenda bem o que eu estava falando, só para fundamentar. Tudo tem um propósito claro. Então, assim, qual que é o propósito do vento? É ventar. Qual que é o propósito do sol? É aquecer. O sol ele determina o tempo. Qual que é a função da folha? A função da folha é gerar fotossíntese. A folha da planta, tá certo? Então, assim, tudo no universo, toda a criação, ela tem um objetivo claro. E quando esse objetivo claro ele não está sendo desempenhado, isso significa que a pessoa morreu. Vou trocar vida, a pessoa. Né? Ou seja, tudo aquilo que foi criado e não exerce sua função significa que ela está morta. Não funciona mais. Acabou. Acabou o propósito. A grande questão é que eu e você, nós temos a autoridade que nos foi dada. E pela autoridade que nós temos, nós conseguimos distorcer isso. Nós conseguimos nos adaptar. E essa adaptação vai nos afastando cada vez mais o quê? Do nosso propósito, que é o quê? Trazer governo, trazer ordem, equilíbrio, ser expressão daquele que nos criou. E isso é algo diário. Entenda, esse propósito é o propósito que nós temos em comum. Todos nós carregamos esse propósito, porque todos nós somos a imagem dele. Imago Dei, nós somos a imagem de Deus. E isso é muito importante você saber, porque assim, no TAG nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos corpo, alma e espírito. E nós trabalhamos que o quê? O princípio está aqui, está no espírito. Está na reconciliação, na reconexão. Uma vez que isso acontece através de Cristo Jesus, que foi ele que pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso ao nosso propósito, a vida ela começa a funcionar diferente. Entendeu? Aquilo que antes se opunha a você, ela passa a servir você. Como? O que antes parecia que era para te causar traumas, bloqueios, danos que te prendiam e te afastavam do teu propósito, na presença dele, funciona para revelar o teu propósito.
para te preparar para ele. Deus É muito doido isso que eu ressignifica tô falando? tudo, né? Deus Vocês estão entendendo o que ressignifica. eu tô falando, gente? Bota um sim, legal, não tô entendendo. Porque senão eu vou viajando aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Tá claro, amor? Eu tô viajando muito. Tá, não, tá legal. Tá, Tá funcionando? é mais complexo, talvez para quem não fez o tag não esteja captando. Não tá, esteja acompanhando, né? Mas aqui a Lígia colocou que sim, que está acompanhando. É? Então, legal. Então, o que acontece? É por isso que a Carol falou da necessidade da gente estar reconectando. Por quê? Porque a fonte do nosso propósito é quem nos criou. Quem sabe a função da televisão foi aquele que desenvolveu a televisão. Quem sabe a função do celular, desse smartphone que está na sua frente aí, é quem gastou, quebrou a cabeça para poder criar ele. Ele criou o propósito dele. E a Perfeito. gente está usufruindo o propósito dele. Nós estamos sendo beneficiados pelo propósito desse celular aqui. Porque alguém um dia desenvolveu esse celular, criou o propósito para ele e hoje nós estamos aqui compartilhando o propósito dele. Então, quando você está no teu propósito, você é bênção onde você está. Uhum. Você traz direção, você traz ordem aonde você estiver. Por quê? Porque esse é o teu propósito. Entendeu? Tá legal aí, amor? Legal. Não, isso é tão interessante, porque realmente você vê como as pessoas querem estar longe de Deus e achando que a coisa vai funcionar, né? Porque exatamente é isso daí que você até comentou, e que quando me caiu a ficha um tempo atrás, fez todo sentido, assim. Que, tipo, quem cria o brinquedo tal é o que mais sabe como que o brinquedo funciona. Então, quem nos criou é exatamente quem sabe, inclusive, como preencher esse vazio que tem dentro de você. Por quê? Porque na Bíblia diz que Deus conta cada fio da nossa cabeça. Então, ele sabe exatamente o que precisa. Então, assim, realmente, essa comparação que você fez foi perfeita. E realmente, assim, para mim, é impossível a pessoa funcionar bem longe daquele que nos criou. E é tão interessante isso, porque assim, até como médica, no centro cirúrgico, ontem a gente estava discutindo sobre isso. E a gente nem estava comentando sobre Deus, sabe? Um outro cirurgião estava falando comigo. Sobre vários casos de pacientes que quando, por exemplo, saem do trabalho, já idosos, né? Param de trabalhar ou param de exercer aquilo que sonhou uma vida inteira. Enfim, quando essas pessoas perdem de vista a noção do propósito delas, é a coisa mais interessante. Muitos dos idosos morrem, logo morrem. Adoecem, né? Ou, sabe o que é o mais comum hoje em dia? Alzheimer. Caramba. Então, olha só, a gente trazendo dados aqui sobre como realmente a gente, voltando para a essência, a gente vê que o ser humano, ele precisa ter em vista um propósito. Então, muitas das vezes, por exemplo, o seu cansaço no casamento tá tão grande, o fardo no casamento tá tão grande porque se perdeu a visão do propósito para o casamento. Ou, muitas das vezes, a depressão está atacando muito, muito forte em uma certa pessoa, ou inclusive em você mesmo, porque você perdeu a sensação de que tem um significado na sua vida, de que a sua vida tem um significado, de que a sua vida tem valor. O ser humano, ele precisa disso. Então, todos os dias a gente precisa acordar, não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer aqui. Todos os dias a gente precisa acordar, despertar o nosso espírito e perguntar, Senhor, e perguntar para Deus e para si mesmo, qual é o meu propósito diante do dia que vem pela frente? Quais as decisões eu preciso tomar que inclusive revelam uma vida com propósito, uma vida que espelha o meu Pai, a quem eu sou imagem e semelhança, porque toda vez que nós fugirmos daquele que é imagem e semelhança, daquele o qual nós somos imagem e semelhança, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder. Então a gente precisa
tá todos os dias fazendo o exercício de qual é o meu propósito hoje? O que está à frente de mim? E o que é mais interessante, é o que eu estava falando, que foi uma conversa de centro cirúrgico. A falta da noção do propósito, ela literalmente gera morte. No idoso, gera morte, literal. Nós que somos jovens, gera morte aqui dentro. Gera morte na sua alma. Ou pode, inclusive, gerar morte, literalmente. A gente vai fazendo decisões de morte dia após dia. Já viu aquela pessoa, por exemplo, que se entope de cigarro, se entope só de coisa ruim, faz um monte de coisa. Essa pessoa está com decisões diárias de morte. Às vezes até é meio complexo isso, mas o nosso inconsciente, às vezes a pessoa não fala, mas inconscientemente eu não estou com decisões de vida. Por quê? Porque eu perdi o meu propósito. Então, por exemplo, no seu casamento, se você perdeu a direção, você precisa reencontrar o propósito. E deixa eu falar, não é o outro estar perfeito para que você encontre o propósito. Da onde vem o propósito, gente? Lembram que a gente começou a falar no começo? O propósito vem do alto e vem de dentro. Então, mesmo que as circunstâncias estejam toda errada, o propósito vem do alto e vem de dentro. E, no entanto, que é outra coisa que eu ia comentar, desculpa, eu tô falando um monte, mas é porque eu fui guardando coisa enquanto estava falando. Porque governar, quando a gente fala governar, é outra coisa. É outra coisa que eu quero falar aqui. Quando eu estou governando a minha vida, eu deixo de ficar olhando as circunstâncias e me colocando de vítima como se essas circunstâncias estivessem determinando sua vida. A pessoa que tem postura de governo, ela toma atitude na vida dela e independente de como estão as circunstâncias, ela vai ali com Deus governar aquilo tudo. Não são as circunstâncias que determinam você. Você precisa determinar as circunstâncias. Não, mais do que isso. Agora, deixa eu só complementar. Porque eu estava falando das dificuldades, né? Falando que o mundo ele se opõe, ele se movimenta no sentido contrário do teu propósito. É porque, literalmente, assim, existe uma força contrária a isso. Existe uma força contrária a você entender o seu propósito e a você viver o teu propósito. Né? E várias coisas estão acontecendo exatamente para poder calar. Você calado é ótimo, funciona para muita gente, entendeu? Mas você calado está abrindo mão da vida abundante que Deus tem para você. Então, assim, na presença de Deus, quando a gente fala de se reconectar à fonte, né? Se reconectar ao Pai, você está ali, você está se conhecendo, você está sendo confrontado, porque a palavra ela confronta. Todo movimento que acontece do lado de fora, ele serve para revelar aquilo que está dentro. Entendeu? E na presença de Deus, você tem um propósito ferrado. Gente, rapidão. Eu sugiro... É engraçado falar ferrado, a mesma frase que Deus. Mas tem um propósito absurdo. Não, eu sugiro que ninguém se perca aí, viu? Porque a live hoje ela é mais profunda mesmo. E é para ser, porque propósito é algo profundo. Inclusive, o único que entende de propósito é o nosso espírito. Porque é onde o Pai mora. Então, se concentrem aí para vocês conseguirem entender e captar as ideias, tá bom? Então, vamos lá. Estou desenhando aqui. Então, uma vez que você reconecta, né? Uma vez que você se aproxima e você começa a se relacionar com Deus, você começa a ler a palavra, você começa a buscar em oração e tudo mais. Entenda, se a sua intenção é o crescimento, haverá crescimento em você. Se a sua intenção for simplesmente você receber algo, vai ficar tudo parado. Porque o propósito de Deus não é entregar para você o que você quer, mas te entregar aquilo que você precisa. Para quê? Para que você cresça, para que você multiplique, para que você expresse essa vida abundante. Então é colocado diante de você aquilo que você precisa. Por quê? Porque você vai precisar tomar decisões. O teu propósito, ele é pautado em cima das decisões que você toma. Entendeu? Quanto mais você se esvaziar, é interessante, vou fazer um paralelo aqui com o que a Carol trouxe pra gente. Ela falou que com uma falta de propósito na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa idosa,
Isso pode significar a morte. É como se a morte, pessoa literalmente. fosse se esvaziando, né? Por quê? Porque parece que perdeu o propósito, não tem mais o porquê, né? Existir. Isso é tão Agora, interessante que eu tô lembrando aqui de outro paciente outro dia desse, que também foi outro que perdeu o propósito. Não tinha mais, e vai assim, sucumbindo. inclusive profissionalmente, e ele logo em seguida teve um derrame. Vai sucumbindo. E eu Vai ainda falei sucumbindo. para a família, eu falei, começa a sussurrar no ouvido dele sobre coisas que tragam esperança, sobre coisas que lembrem propósito para ele ainda nessa terra, para que ele volte à vida. E aqui a Exatamente. gente Agora, está. eu vou fazer o paralelo. Vai. Não, aqui a gente está fazendo paralelo com o idoso, mas isso acontece com todos nós. E muitas das vezes você pode estar perdido porque você não encontra propósito. Então, você está perdido profissionalmente, senta, sabe, realmente se conecta com o seu pai, se for necessário por dias, meses, mas encontre o propósito, sabe? Porque senão você vai ficar andando, você vai ficar andando em círculos. Mas pode Então, falar, vou fazer o meu paralelo agora. foi mal. Então, você se esvazia do propósito, você se esvazia, né, da vida, ok? Mas entenda que hoje, para você desempenhar o teu propósito em vida, você precisa aprender a morrer hoje. O ego precisa morrer, O ego, né? Uhum. entendeu? O seu Isso. ego precisa morrer. Nós precisamos encarar a morte todos os dias. E quando eu falo encarar a morte, é encarar a morte do nosso ego, tá certo? Faz esse paralelo aí, para você poder construir o entendimento. Eu quero falar isso daí Então, nós depois. precisamos aprender a morrer para nós mesmos. Por Uhum. quê? Porque o propósito, ele não fala sobre você. O propósito, ele fala através de você. Entendeu? Perfeito. O propósito, ele nunca tem como finalidade o eu. Ele tem como finalidade o nosso. É quem está fora. O propósito, ele é você servindo como fonte. É quando você se torna fonte de crescimento para outras pessoas. Ou seja, eu cresço e gero crescimento. Significa que eu estou desempenhando o propósito. Eu estou compartilhando vida. Entendeu? Isso é um sinal claro daqueles que foram reconectados, reconciliados, daqueles que andam exatamente em crescimento na presença de Deus. É isso. Agora, o propósito, agora tem uma história muito interessante que eu vou trazer aqui, eu só vou citar e a gente desenvolve em cima. Você Uma vai história continuar muito falando boa. sobre esse tópico? Eu quero falar. Não, tá, só vou jogar a história. Uma história muito interessante que a gente vai discutir aqui, vamos começar a destrinchar essa história, é a história de José. Aí Calma você lá. vai entender como é que é a questão do propósito. Mas volta lá, amor, pode falar. Não, é porque eu ia falar assim, olha, que o propósito, porque você estava falando da questão de que, na verdade, escolhas com propósito sempre vão estar ligadas a diminuir o meu eu, né? A renúncia. A renúncia. Uma das... tem algumas coisas que a gente sempre precisa ter em mente quando for fazer decisões na vida, para que sejam decisões relacionadas ao meu propósito, relacionadas a propósito, né? E uma das coisas é que decisões com propósito, você caminhar para o seu propósito, para o que você foi feito, do porquê que você nasceu, sempre vai estar ligado a abençoar, sempre vai estar ligado a transbordar, sempre vai estar ligado a multiplicar, sempre vai estar ligado a fazer a diferença. E por que isso? Não é algo que a gente inventou. É porque essa é a natureza do nosso Pai. O nosso Pai, ele é em tudo abençoador. Em tudo, ele transborda. Em tudo o que ele faz, ele transborda para todos. Entendeu? Então, por exemplo, como eu estou me portando diante do meu casamento hoje? O meu casamento é para o meu eu, é para me fazer feliz? Ou eu tenho a noção de que o propósito do meu casamento é para somar? Ou seja, eu não estou ali para sugar do outro a felicidade que eu preciso. Eu vou somar com aquela outra pessoa para que nós dois, em união, estejamos vivendo uma vida com propósito. Para que nós dois, em união, estejamos vivendo o propósito que o Pai tem para cada um. Por que eu estou casado? Entendeu?
como eu estou portando diante do meu casamento. Porque outra coisa que é o propósito do casamento é que para que eu seja transformado, para que eu seja ali, para que o outro vai ser a face de Deus. Deus vai estar trabalhando através da vida do outro na sua vida. Então, olha só, tudo é uma questão de mudança de ângulo. Se eu tenho a noção de que o meu casamento é para a soma, que eu estou ali para somar na vida daquela outra pessoa, eu tiro a visão de que o casamento foi feito para me fazer feliz. Então eu começo a finalmente enxergar um propósito naquele casamento que hoje está horrível. E o que a gente está falando aqui? Que propósito é o que norteia a vida do ser humano. O ser humano precisa de propósito para a vida, para ter ânimo, para conseguir crescer, para conseguir voar. Então, em todas as situações, mesmo por mais ruins que estejam na sua vida, eu preciso encontrar um propósito nelas. Não sei se vocês estão acompanhando aqui o que eu estou falando. Tudo na vida é uma questão de olhar, entendeu? Então, por exemplo, qual o propósito numa escolha profissional? Porque se for pura e simplesmente para te enriquecer, provavelmente você vai ficar dando círculos, dando voltas. O propósito da sua escolha profissional precisa ser para que você prospere. Ou seja, nesse meio tem enriquecer também. Mas tem o que eu vou fazer diferença na minha geração com este trabalho. O que eu vou abençoar outras vidas, o que eu vou transbordar na vida de outras pessoas. E mais uma vez é o que eu estou falando, isso aqui, não estou falando que a gente inventou, porque é uma regra, não. É porque isso expressa o Pai. E você só vai ser pleno, eu só vou ser plena quando eu expresso o Pai, quando eu estou voltando à identidade matriz, quando eu estou voltando à forma como eu fui criado, como eu fui criada. Entendeu? Então é aí que está a diferença. Eu preciso ver o propósito nas coisas. E uma dos sinais é que as suas decisões diárias, as suas escolhas diárias, precisam refletir o Pai, precisam refletir o que você está, quem você está abençoando, quem você está transbordando, qual a diferença você está fazendo com tudo isso. Ou você está fazendo para o seu eu. Então, o seu casamento também, você não vai ser feliz enquanto você estiver enxergando que o seu casamento é para te fazer feliz, que é para o outro te dar. Se o seu casamento, se o objetivo do teu casamento, o propósito dele é te satisfazer, ele já não funciona já de partida. Ou se você vai entrar num casamento ele não para vai isso, funcionar. né? Não Se funciona. você tá entrando num casamento para isso, já está começando errado. Mesmo então, porque assim, é o que a gente falou de quem nos criou. Ele é o único que sabe o que você realmente precisa para ser feliz, o que você realmente precisa para ter a vida plena, né? O outro nunca vai saber. O que agora, só Deus e você sabem. É importante você estar ciente do propósito. Primeiro é você saber que você foi feito de propósito. Entendeu? Deus te criou de propósito. Ele te criou querendo te criar, te fazer e colocou em você uma resposta dele para essa geração. Você carrega uma resposta clara de Deus para essa geração. Se essa resposta ela não está sendo dada através de você, é porque você está atrapalhando o processo. Você está impedindo que isso aconteça. Então, a primeira coisa é você saber que você foi feito de propósito. Ele pensou em você. Ele pensou. Tá? Existe uma resposta clara dele em você. Agora, uma vez que você sabe disso, você precisa se aproximar. Você precisa se reconectar, estar próximo, alimentando o teu espírito, deixando que o Espírito Santo de Deus comece a conduzir você. Sabe? Começar a treinar os seus ouvidos, estar sensível à voz dele. Está buscando em oração, está buscando no estudo da palavra. Né? Quanto tempo que você gasta lendo a tua Bíblia por dia? Né? Você tem lido? Você tem se alimentado? Porque o Espírito precisa ser alimentado. O Espírito, ele se alimenta o quê? Da palavra, da presença de Deus, de louvor, de adoração, de jejum. São todas essas coisas que nos aproximam dele. Então, uma vez que você sabe que você tem um propósito,
Uma vez que você sabe que você foi criado para trazer ordem a todas essas coisas, a sua vida precisa ser pautada em decisões que refletem isso. Pense você em um atleta olímpico, tá? Nós temos aqui um atleta de 100 metros rasos, ou seja, um cara da explosão, certo? Qual que é o propósito de um atleta olímpico? O propósito de um atleta olímpico é, no fim do ciclo olímpico, estar apto para poder almejar um lugar no pódio. Só existem 3 lugares no pódio, só existe um primeiro lugar. O que acontece nesse ciclo olímpico? As decisões que ele toma precisam estar pautadas no propósito a ser alcançado. Está entendendo? Então, isso envolve comprometimento e isso envolve abdicação. Por quê? Porque existe um propósito claro. Agora, e quando não existe um propósito claro? Não existe comprometimento, não existe abdicação. Então, se você sabe que você foi feito para trazer essa ordem, o que suas decisões precisam ser pautadas? Exatamente no propósito de trazer ordem, de trazer direção. Então, as minhas decisões, elas precisam ter o quê? Comprometimento com propósito e abdicação de tudo aquilo que se opõe a ele. Então, tudo aquilo que te opõe a esse propósito, você precisa abrir mão. Porque se você não abrir mão, o que você está fazendo? Você está abrindo mão do propósito. E é exatamente o que nós vivemos hoje. A loucura que nós vivemos hoje é por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas, todas elas cheias de ego e esvaziadas de propósito. Por quê? Porque quando o ego toma conta, tudo que eu quero é para mim. É para mim. Eu me preocupo comigo. O casamento funciona se tá bom para mim. É aquele cara que tira foto. Sabe quando você tira foto em grupo? Como é que você decide se a foto tá boa ou não? Você olha se a foto do grupo ficou boa ou você olha primeiro para você para saber se você saiu bem? Todo mundo olha para se você ficou bem, né? Eu tirei a foto de todo mundo. Eu olho para mim, não ficou bem não, vamos fazer de novo. Ou você olha para a foto, poxa, a foto ficou muito bacana. Eu fiquei meio ridículo, mas a foto ficou bacana, então tá tudo certo. Por quê? Porque o ego, ele me puxa a me colocar em primeiro lugar. E sempre que isso acontece, eu me esvazio. O que aconteceu no Éden? Vamos lá. Eu fui para o princípio, para te explicar o princípio do propósito, e eu vou te explicar onde que o propósito começou a distorcer. O que aconteceu no Éden foi muito mais do que decidir comer um fruto que era proibido. Naquele exato momento, nós aprendemos a nos colocar em primeiro lugar. Já não era mais a vontade de Deus que pautava a minha vida, mas a minha vontade de ser, então, agora o meu próprio Deus. Era a minha vontade de decidir o que é bom e o que é ruim para mim. Sou eu colocado na frente. E o propósito de Deus quebra. No entanto, que até hoje é o trabalho que Satanás todo santo dia faz. Todo dia. É isso que é importante falar. É diário isso. É diário. Não uma vez só. Ou seja, o trabalho é para que eu perca a confiança de que o meu Deus tem o controle de tudo e que Ele quer o meu bem. E que eu, então, desconfie dos propósitos dele para mim e o meu ego tome o trono da coisa. Então, é algo que eu vi que você falando, tipo como se fosse uma pessoa ou outra, mas é algo que serve, que aponta para todos nós e diariamente. Exato. Porque o ser humano, tanto que o exemplo da foto foi bom, cara, todo mundo, quando vai olhar uma foto, olha primeiro para si se você ficou bom. Ou seja, a nossa tendência é o ego. E o que o espírito aponta? Pro oposto. Gente, propósito. Gente, é a porta estreita. Gente, é a porta que leva, que é mais difícil, mas que leva a aquilo que é duradouro. Tanto que é outra coisa que eu ia falar. Que propósito, sempre que se você estiver diante de decisões, de escolhas, aquela com propósito é aquela que vai te trazer resultados duradouros e não instantâneos. Não E o né? que a nossa geração, principalmente de hoje, mais quer são resultados instantâneos. São casamentos perfeitos rápido. São casamentos... Aliás, nunca vai ter um casamento perfeito. Mas são casamentos bons rápido. São profissões que deem dinheiro rápido. Ou seja, são... até no Instagram. É um Instagram
que tenha milhares de seguidores rápido. Todo mundo quer tudo rápido. E o que o Espírito aponta, o que a Bíblia nos diz, é que é a porta estreita. É que é a porta que muitas das vezes vai levar a caminhos mais difíceis. Mas que é a porta que vai gerar resultados que são firmados na rocha. E é que é complicado hoje. O que é complicado hoje, amor, é que assim, nós passamos a enxergar a dificuldade como algo ruim. A gente passou a enxergar a luta como algo ruim. Na a verdade, gente acha que o que é bom. A gente está do avesso. O que a Bíblia diz é que é na dificuldade que nós somos aperfeiçoados. E é justamente foi por esse entendimento que Paulo chegou então à conclusão de que ele amava os confrontos, de que ele ama as dificuldades. Por quê? Porque é nela que ele vai ser aperfeiçoado. Então nós precisamos ser picados pelo bichinho, que a gente vai, então, aprender a amar as dificuldades. Caraca, o que eu vou ser aperfeiçoado nisso aqui? Mas precisa ter o quê? Maturidade e discernimento para isso. Aí que está a grande questão. É que hoje a gente está vivendo do avesso, a gente está vivendo ao contrário. A gente não está saindo do lugar, a gente está construindo nada duradouro, a gente quer resultado, a gente quer embalagem bonita, a gente quer foto maneira no Instagram, entendeu? Hoje eu estava dando uma zapiada, vendo uns movimentos muito loucos que está acontecendo hoje na internet. E você vai vendo assim, você vai vendo jovens lá com milhões de seguidores. Pois é. O que essas milhões de pessoas estão procurando? Aí você vai olhar para ver o que está sendo entregue. É superficial. E nós é embalagem, estamos é uma tentando imagem. falar de propósito, temos 800. Mas é porque, olha só, tudo que é eterno, tudo que é virtuoso, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Né? Não é assim que acontece. É o que eu falei. Geralmente o propósito vem na porta estreita. É na dificuldade. Porque quer ver uma coisa? Olha só. Agora voltando aqui para José, que a gente não tem muito tempo não, daqui a pouco cai. Olha a história de José. Para finalizar, pode falar antes de falar é justamente na história de José que revela mais uma característica que eu falei, que eu separei aqui para falar sobre propósito. Que o propósito ele se revela na caminhada. Legal. Ou seja... Eu acho que ele se revela e se formata na caminhada, né? Exatamente. Que era exatamente o que eu ia falar. Então a gente está alinhado aqui com isso. Olha só que interessante. José, se você não conhece a história, depois você pode até procurar, dar um Google aí, José do Egito, ou História de José, que vai aparecer. José era filho de Jacó, né? Um dos 12 filhos de Jacó. E José era o filho queridinho do pai. Ele era o querido. Ele não era o caçulo, tinha Benjamim depois dele, mas ele era o filho querido, porque ele era o primeiro filho de Jacó com a mulher que ele sempre amou, sabe? Que era Raquel e Lia, né? Lia conhece com Raquel. Aí, o que acontece? José vai, os irmãos tudo mais velhos, e José começa a receber uns presentes diferentes do pai, o pai dava umas coisas melhores para José, José não tinha que ir para o campo, José ficava ajudando a administração em casa, ou seja, a condição de José era melhor do que todo mundo. Só que Deus tinha um propósito para José. Assim como tem para mim e para você, né? Exatamente. Eu estou retratando José, enxergue você nisso, tá? Perfeito, E como José estava ali na presença de Deus, José ele tinha sonhos, ele sonhava. E ele tinha uns sonhos assim do tipo que eu serei maior e os meus irmãos vão se curvar diante de mim. Ele sonhou com uma estrela, com o sol, sonhou com um feixe de trigo. Enfim, ele teve sonhos e como ele era muito inocente, ele compartilhava e falava com os irmãos. Imagina se o irmão ficava feliz. Só que não, né? O irmão estava tudo mordido com José. Na verdade, eu quero chegar com isso. Só uma coisa antes de você prosseguir. Vai. Toda vez que você for fazer uma decisão de propósito, realmente o seu conselheiro é o pai. Porque provavelmente as pessoas ao seu redor não vão entender e não vão te ajudar. Pelo contrário, a maioria vai te criticar ou vai te levar ao vitimismo. Pra quê? Tadinho de você. Pra que tanto esforço? Não sei se alguém aqui já ouviu, porque eu já ouvi demais. Você tá se matando. Ou então, que louco, como assim você enxerga lá na frente? Então a gente precisa esconder em diversos momentos os sonhos que Deus tem para nós. Isso aí é para você guardar no teu coração, sabe? Pessoas certas, escolhidas a dedo.
Se você fez o TEG, você sabe do que eu estou falando. Mas olha só. Então ele vem, ele tem esse sonho, só que ele não entende. Ele só entende, nos sonhos dele tem um sonho de que ele é maior do que os irmãos se curvam a ele, enfim. Guarda essa mensagem aí. Só que Deus tinha um propósito para José, ela estava determinada, assim como para mim e para você. Ele tinha um propósito também de trazer ordem, de trazer direção, de cuidar de todas as coisas, de expressar a presença de Deus, como eu e você carregamos. Mas ele tinha um propósito específico para ele. Porque José tinha sido levantado por Deus para ser um homem que iria salvar o mundo conhecido naquela época de uma catástrofe, da fome, da miséria. Então, através dele, Deus ia trazer direção nesse sentido. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia. Aí José vai... Hã? Assim como eu e você, ele não sabia qual era o propósito maior. Não sabia. Aí que a Carol falou de você descobrir na caminhada. Porque José, olha só o que acontece. Ele é vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos vendem ele como escravo. E contam para o pai que ele morreu. Olha só que coisa trágica, é uma história trágica. Aí ele é vendido como escravo, parece até novela mexicana, né? Como escravo, vai para o Egito, e lá ele começa, só que ele sempre se manteve o quê? Fiel à sua ligação, conexão com Deus. Gente, ou seja, ele expressava a Deus em tudo aquilo que ele fazia. Ele fazia com excelência tudo que ele fazia. Vai lá, amor. Se coloca no lugar de José. Se fosse só nessa situação aí, pensa bem você. Revolta. Você ser vendido como escravo, você já não chegaria à conclusão de que não tem um propósito na sua vida, de que Deus te largou, de que você foi abandonado. Alguém está fazendo aí alguma comparação? E olha, e a situação de José foi muito pior. Horrorosa. Mas diante disso tudo, o que ele continuou? Ele continuou perseverante em fazer decisões diárias que revelariam propósito, que revelariam, que trariam resultados duradouros, que refletiriam aquilo que o Pai quer para nós, iriam trazer um reflexo de obediência. Diante do caos, ele nunca perdeu a visão de que a vida dele tinha um propósito. Ele se manteve sendo a imagem e semelhança do Criador. E é aí que você vai entender a questão do processo. Porque ele começa, e você vê José o tempo inteiro, ele fazendo o melhor que ele podia fazer, sempre. Então ele foi vendido como escravo. Ele podia estar revoltado, não vou trabalhar não, eu não sou escravo, eu nasci, meu pai tem dinheiro, que não sei o quê, me tira daqui. Você não vê isso. Você vê José, com Deus, né? você vê José sendo vendido como escravo e José sendo o melhor escravo possível. Aí José é o melhor escravo possível, aí ele sobe um pouquinho de patamar, ele vai para casa do prefeito, e lá tem aquela toda a história, que a mulher do cara fica apaixonada, fica interessada nele, aí o cara viaja, a mulher vem puxar ele, aí ele fala, pô, eu vou fugir daqui, né? Vou sair daqui, eu não posso desonrar o meu senhor, que era o chefe dele. Aí depois ele é preso, porque o cara volta, e a mulher agora toda santinha falando que foi atacada. Ou seja, várias histórias, a história é cabulosa. Ele vai para a prisão, ele fica preso. Ou seja, aos olhos naturais, a gente entende que está tudo piorando. Se você for olhar para a história de José, pô, caraca, isso tá ruim, hein? Tá andando para trás esse cara. Tá retrocedendo. A grande questão Alguém aí se reconhece? Que é interessante que nessa história a gente olhe para si. Por quê? Porque tem um motivo, inclusive, que José está lá na Bíblia, para que você enxergue você hoje. Para que eu enxergue a Carolina. Quando tudo está perdido, não, eu mantenho a certeza de que eu nasci dotada de propósito. Entendeu? Eu mantenho com os olhos fixos naquele que me criou e buscando entender que o que está dentro de mim e o que ele quer aperfeiçoar em mim no meio da caminhada. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, já para poder ir arrematando aqui. Porque entenda o seguinte, aos olhos naturais, aos olhos de um desavisado, ele começa a ver esse filme e fala, eita, fé, deu ruim pro cara, hein? Nossa, se lascou, já era. E de fato isso aponta, porque eu falei para vocês, o mundo,
ele se opõe ao seu propósito. Você está entendendo? Não parece aqui que o mundo está se opondo àquilo que ele sonhou lá na juventude dele? Ou seja, já era. Aquilo que ele tinha sonhado, esquece. Foi. A grande questão, aí que está o pulo do gato. Deus é fantástico. Por quê? Porque na presença de Deus não perde o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle. Então, na presença de Deus, tudo aquilo que aparentemente está para destruir, para afundar o teu propósito, na presença dele te prepara para ele. Se você está aliançada com Deus e disposto a crescer, aquilo vai te preparar para viver o teu propósito. Ele vai te alavancar. É duro, é doído, você vai ter pressão, vai ser complicado, você vai persistir. Lembra que eu falei para vocês? Uma vez que você sabe do teu propósito, não, eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sou criado para trazer ordem. Tá tudo uma desordem, tá, mas eu sou criado para trazer ordem. Então eu vou continuar exercendo o meu melhor naquilo que faço. Eu vou entregar sempre o meu melhor. Eu vou continuar comprometido e vou continuar abdicando. E isso foi o que o José fez. Ele continuou comprometido, ele continuou abdicando. E onde é que José se tornou? Sabe o que eu acho interessante? Onde que ele chegou? Ele chegou ao segundo posto. Ele só era abaixo do faraó. Ali ele entendeu o propósito dele. Quando ele recebeu lá a coroinha dele, o cetro dele, o anel dele de autoridade, ele falou, agora eu estou entendendo. Olha onde eu estou. Agora ele estava por cima, ele estava numa posição de governo, de ordem, de direção. Mas por quê? Porque o propósito estava sendo forjado na dificuldade. Vai lá, amor. Não, eu acabo que eu só vou entender o que eu estou passando hoje lá na frente. Ou talvez eu nem vai, algumas coisas a gente talvez nem vai entender, porque, né, agora com a nossa mentalidade carnal a gente não consegue entender. Mas sabe o que eu achei interessante, você falando da questão da presença de Deus, que tudo é ressignificado? É muito interessante falar que, além de estar na presença de Deus, a gente precisa prestar atenção em algo que a gente sempre fala no TAG. Nas decisões diárias que nós fazemos. Porque diante desse resumo aqui que o Diego fez da história de José, a gente vê que José, na presença de Deus, fez decisões diárias, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem entender nada, mesmo sem, inclusive, saber qual seria o propósito maior daquilo tudo. José tomou decisões diárias que refletiam o que o pai é, que refletiam uma pessoa que todos os dias decidiu por sair do conforto, que refletiu todos os dias uma pessoa que decidiu fazer tudo com excelência. Eu te pergunto, você faz com excelência mesmo quando tudo está horrível? Você é uma esposa, você é um marido excelente mesmo quando tudo está horrível no casamento? Ou quantas vezes nós não decidimos pelo conforto? José todos os dias decidiu sair do conforto. Ou seja, para ele talvez era muito mais confortável deitar com aquela mulher bonita ali que estava se jogando em cima dele. Ele decidiu pelo que era íntegro. Então, outra coisa, decisões diárias que revelem excelência, decisões diárias que revelem integridade, decisões diárias que te levem a renunciar o conforto. Porque olha só, inclusive aqui, ó, tem muita gente que vive em oração, mas continua todos os dias decidindo pelo que é mais confortável. E Deus está ouvindo as orações e falando, meu filho, sai do conforto. Sai do conforto. Você vê, José era excelente em tudo. A ponto de que ele, dentro de uma prisão, devido à excelência que ele fazia tudo, daqui a pouco o carcereiro colocou ele numa posição que ele tinha a chave. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele também tomou decisões diárias nas quais ele iria abençoar o próximo. E mais importante, ele não desistiu, perdão. Ele não retrocedeu diante da situação na qual ele não enxergava nada. Da adversidade, né?
Então, o que eu estou querendo dizer? São as decisões diárias que vão te levar a uma vida diferente. Que vão me levar ao propósito, ao fim do que Deus quer para mim. Se eu não fizer decisões diárias que reflitam, por exemplo, essas coisas que eu citei aqui, que José fez, se José tivesse feito diferente, decisões diferentes, ele não teria chegado aonde ele chegou. Isso é muito doido pensar. É muito louco pensar nisso. É muito louco pensar que um posicionamento diferente dele lá atrás, se ele não tivesse despertado para tudo isso, ele literalmente teria passado pela vida e não vivido o propósito. Sim. E Se Deus ele não teria tivesse, por perdido o exemplo, controle decidido nessa se situação. revoltar. Se eu me decidir revoltar com esse casamento horrível, se eu me decidir me revoltar com a situação, minha situação financeira, se eu decidir finalmente, por exemplo, começar a passar a perna no outro para eu poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro Beneficiar ali, aqui. sem ninguém tá vendo, tá entendendo? José, mesmo quando ninguém estava vendo, ele sabia que Deus estava vendo. E era Esse é o isso que ele principal tinha em momento. mente. O momento chave para você é quando ninguém está vendo. E é muito louco, para fechar aqui, é que você vê que o propósito de José, para que o propósito dele fosse cumprido, a vida que ele tinha antes não cabia. Imagina. Imagina um menino que estava sendo criado a pão de ló. Ou seja, a coxa do frango estava sempre para ele. Ele era servido primeiro, todo mundo... Imagine uma criança crescendo nesse ambiente. Um ambiente onde o mundo existe para me servir. Imagine essa pessoa com esse coração, com essa mente, chegando numa posição de autoridade. O que ele vai virar? Você acha que ele vai refletir a imagem daquele que o criou, que o colocou o propósito na vida dele? Ou ele está muito mais preocupado em refletir o próprio umbigo? Então, José, ele precisou ser vendido, ele precisou passar pelo que ele passou para que ele pudesse ser forjado para o propósito dele. Você, muitas vezes, você está lutando, achando um absurdo o que está acontecendo com você, é porque você ainda não se atentou para o teu propósito. O mundo, ele se movimenta no sentido contrário do teu propósito. Se você está com Deus, ele vai te levar para o sentido dele. E o sentido do teu propósito significa o quê? Luta, provação, abdicação. Sempre. Por quê? Porque o propósito ele não vai fazer você ser abençoado. O propósito vai tornar você um abençoador. O teu propósito é quando você se coloca na posição de abençoador. Ao caso de José, né? Eu não estou crescendo. Eu estou gerando crescimento para todo mundo. E por gerar crescimento para todo mundo, eu acabo crescendo também. Entendeu? É uma consequência. Não é o objetivo final. No final dessa história toda, devido às decisões diárias que ele fez, de uma pessoa que nunca perdeu a noção de que ele veio com um propósito, ele chegou a uma situação na qual ele salvou uma geração. Ele salvou um povo. Na verdade, mais de um povo. Vários povos ele salvou, né? E Deus, às vezes a gente olha e pensa, nossa, que coisa grande. A Bíblia diz que grandes coisas Deus tem para nós, que os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus pensamentos. Então pensa no pensamento mais alto que você já teve. Deus tem pensamentos mais altos do que isso para você e para mim. Amém. Mas por que pouquíssimos vivem isso? Porque pouquíssimos vivem uma vida na qual refletem alguém que sabe que veio com propósito. Amém. Por quê? Porque isso exige que eu faça decisões diárias que reflitam isso. Então, assim, no entanto que essa semana a gente postou no tag e me marcou muito a frase do Winston Churchill. E que ele fala assim, que se você está atravessando o inferno, não pare. Não pare. Não pare. Então, seja o que você estiver passando, seja o que eu estou passando, que a gente não pare. Que a gente não retroceda. Porque é só passando por esse processo que eu vou conseguir chegar ao que Deus tem para mim. Mesmo Amém. porque, deixa eu falar, muitas das vezes é o processo, é o inferno que vai me preparar para viver
a coisa maravilhosa que Deus tem para mim. É o que o Amém. Diego falou, o José de antes não seria nunca o cara que caberia no papel de... Ele seria o quê? O governador do Egito, né? Uhum. O José de antes não caberia nesse papel. Você de hoje não cabe no pensamento alto que Deus tem para você daqui a anos. Então eu preciso passar pelos processos. Eu preciso continuar, eu preciso perseverar e todos os dias fazer decisões que reflitam essa decisão de que eu vou cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Siga firme, siga firme. Sabe, Amém. não abra mão disso, não abra mão disso. Só uma Amém. dica, tá passando por um momento difícil, olha que tem muita gente passando por momentos complicadíssimos hoje. Ao invés de pedir que você está pedindo para Deus, Deus me tira disso, começa a falar para Deus, fala, Senhor, me faça entender, Pai. Me faça aprender o que eu tenho que aprender. Exato. Abra os meus olhos, sensibiliza o meu ouvido, meu coração. Senhor, trata a mim. Muda em mim o que precisa ser mudado. O que precisa Entende? ser renovado na minha mente, né? O que o Exato. Senhor está querendo curar dentro de mim nesse processo todo. Exatamente. Não pare. Não retroceda. Está na prisão? Comece a louvar. Comece a orar. Comece a ser usado como bênção na vida de quem está contigo. Né? Está sendo humilhado da mesma forma. Você vai ser humilhado. Não quer dizer que você vai achar bom tudo, não. É você entender que na presença dele tudo tem um propósito. E o propósito é despertar em você o teu propósito. É te preparar para ele. Tá? Que Deus te abençoe muito. Amor, vai cair daqui a pouquinho. Acho que a gente tem que começar a despedir do pessoal. É que eu queria trazer aquele versículo direitinho, mas eu não encontrei. Que a gente fixe os nossos olhos no alvo. Que a gente prossiga, sem olhar para trás, sem retroceder. Amém. Sempre com a noção, com a certeza de que não interessam as circunstâncias, não interessa o que está acontecendo no momento. O nosso Pai não perde o controle. E há um motivo para cada processo pelo qual eu estou passando. E Ele não me abandonou. Que nós tomemos decisões diárias. Tudo na nossa vida é diário. É diário, é diário. Por isso que o segredo é constância. E isso, inclusive, é com Deus, tá? Porque muitas das vezes a gente fala isso, por exemplo, sobre exercícios físicos, né? Mas com Deus também é a constância, as decisões diárias. De fazer decisões, fazer escolhas que revelam alguém que tem a certeza de que nasceu com um propósito. Você nasceu para reinar. O teu propósito é reinar nessa terra, a começar na tua vida. Quem não reina na sua vida, não reina em lugar nenhum. Comece a controlar o teu corpo, a tua vontade. Comece a submeter a tua vontade à vontade dele. Esse é o processo. É o processo de forjar o teu né? O caso, por propósito. exemplo, Exatamente. de José, sempre saiu do conforto, sempre saiu do que era o que a carne dele pedia, sempre saiu do que era confortável. Então, assim, por isso que a gente precisa estar sempre de olho nessas coisas. De aceitar o confronto, de fixar os nossos olhos no alvo, de não desanimar diante das circunstâncias. Não desanime, não retrocedam, não negociem território conquistado. Eu acho que a gente tem um propósito de falar muito, amor, que é impressionante. A gente falou pra caceta. Já passou 1 hora que a gente está falando sem parar. Amém. Amém, gente. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Mas é só para finalizar, então, aí, ó, tanto que eu falo. Presta atenção, porque onde estão as suas lutas, provavelmente é ali que está o seu maior propósito. Nós dois mesmo aqui, né, amor? Que perrengueira que a gente já passou no casamento. E eu me lembro que no meio disso tudo, assim, a minha carne só pedia para separar. E até que um dia, assim, uma pessoa teve uma visão e falou, eu vejo vocês falando para muitas famílias, casais. Aonde, né? Aonde? Quem de pipoco falando para quem, né? Isso. E eu, no meu pensamento, eu sabia que, na verdade, o que eu estava querendo era separar. Então, presta atenção nas suas lutas. Não retroceda. Provavelmente é aí que está o seu propósito.
Vamos atravessar Amém? isso aí. Ah, E a lembrando Raquel aqui, tá. você viu que estão lembrando aqui do tag essa As semana. meninas estão lembrando aqui. Tô animado. A gente vai ter um tag, o tag presencial, não sei se vocês viram, gente. Vai ser esse final de semana, agora, em Brasília, tá? Saiu, graças a Deus. Pouquíssimas vagas, principalmente porque é a turma beta, é a turma inicial, e também pelas questões do Covid, né? Que precisa ser feita todas as regras e tudo mais, tudo certinho. Mas vai começar sexta e termina no domingo. Se alguém tiver interesse, dependendo se ainda tiver vaga, a gente consegue encaixar você, tá bom? E é só o começo de um novo tempo. momento. Estou super animado, super animado. E você, que se você não puder estar com a gente, esteja em oração por nós, esteja em oração por todos aqueles que estarão lá com a gente, e vai ser bênção. Em nome de Jesus, o novo... Caiu. Ah, achei que tinha caído. Amém. Aqui travou aqui, que tá acabando a bateria. Ah, então tá bom? tá. Então tá. Gente, Deus abençoe muito vocês, hein? Terça-feira que vem estamos de volta, e para quem a gente for encontrar aqui em Brasília, nessa semana, até sexta-feira, a gente se encontra. Amém. Tá bom? E vivam como quem foi criado para uma vida de propósito, hein? Não desanime, não retroceda. Não abra mão disso, não abra mão disso, não abra mão disso. Por mais que seja duro, não abra mão disso. Que Deus te abençoe. Você foi feito para reinar e nunca duvide. Você foi feito de propósito. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Beijão.